drogas significam histórias de perdas. A definição é do psiquiatra Pablo Roig em Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, campanha com o apoio da Link Sistemas de Saúde. Acompanhe as explicações do diretor da clínica Greenwood, especializada no tratamento de usuários de drogas. O Dr. Pablo Roig é também autor de vários livros sobre dependência química. Ele começa explicando por que o usuário de droga se torna um escravo destas perigosas substâncias, ou seja, um adicto. O problema da adicção ou da dependência química é que você se expõe a substâncias que vão estimulando uma parte do cérebro que é o centro do prazer. E algumas substâncias soltam tanta dopamina nesse centro que acabam dando uma sensação de prazer que provavelmente nenhuma situação de vida vai se comparar em quantidade de prazer. Mas qual é o problema? Que esse prazer provocado pela droga é um prazer que responde a uma reação química. Não tem uma experiência de vida por trás. Se cada um de vocês em algum momento se esforça por conseguir alguma coisa e acaba conseguindo aquilo que almejou, vai ter liberação de dopamina nessa área do cérebro que chama núcleo accumbens, mas muito menos do que a cocaína libera. A diferença é que isso que vocês vão ter como experiência de vida vai ser uma coisa que vocês vão poder contar. A experiência de uma reação química não tem passado, presente e futuro, portanto empobrece. É uma experiência que empobrece. Então as pessoas que vão usando drogas vão criando um vínculo com essa necessidade de ter uma recompensa que coloca a droga num lugar prioritário. Qualquer dependente químico começa a perceber que perdeu o controle da situação quando começa a perder coisas em função da droga. Então se perde relacionamento, se perde prestígio, se perde dignidade, se perde saúde física e mental, mas a droga não se perde. A última coisa que um dependente químico quer perder é a droga. Então é uma história de perdas. A gente vê que eles vão perdendo um monte de coisas durante o período no qual usaram drogas, e o grande drama de tudo isso é quando eles chegam a uma clínica e deixam de usar a droga e olham para trás, percebem que teve muito tempo perdido. E uma coisa que o mais valioso que nós temos é o nosso tempo. É uma coisa que não se recupera. Então perderam tempo no estudo, porque a maconha é uma droga que elimina a eficiência cerebral, então as pessoas não são bons estudantes. Perdem relações, porque evidentemente para a pessoa estar usando droga tem que estar num grupo que também use drogas, então se cria esse ambiente onde evidentemente eles rejeitam e são rejeitados pelas pessoas que não usam drogas. Perdem dignidade, perdem saúde, perdem coisas tão importantes como as perdas que a Maria Lúcia esteve nos dizendo, como a gravidez, a perda dessas gravidezes. Então, realmente, no momento que eles olham para trás, a sensação que eles têm é que eles têm que recuperar o tempo perdido. E, lamentavelmente, é uma coisa que não se recupera. Agora, tudo isso, também aqui, a Isidro está falando da liberdade. Para definir a dependência química, tem outra palavra que chama adicção. Adicção é uma palavra que vem do latim, addictum. E quem era o addictum? O addictum é aquela pessoa que criava uma dívida que não podia pagar e se transformava no escravo do seu credor. Então, nesse processo de colocar a droga como prioridade, uma das coisas que se perde, em função de ter liberdade, porque a ideia do dependente químico é sempre ser livre e poder usar drogas, mas em função de ter essa liberdade, acaba se perdendo totalmente a liberdade. E se perde ao ponto da pessoa terminar numa prisão, numa clínica. E o processo das clínicas, não vou falar das prisões, principalmente aqui no Brasil, que você não tem reabilitação dentro das prisões, mas das clínicas é tentar recuperar a liberdade, e a liberdade de optar. O pior de tudo é que o dependente químico não pode optar, ele tem que usar. Não pode definir se vai usar ou não usar, ele tem que usar. E tem algumas drogas que nesse sentido são piores do que outras. E aí começa a se perder qualquer critério de ligação com a vida. Vou contar a história de um paciente nosso. Nós tínhamos um paciente que, acho que foi o pior paciente que eu tive. Um paciente extremamente agressivo, HIV positivo, usuário de droga injetável.
e que ele era uma pessoa que tinha perdido a capacidade de esperar. Uma das coisas que acontece também é que o dependente químico é altamente imediatista, ele não para pensar. Né? A Maria Lúcia estava falando para nós agora que ela consegue pensar, então ela opta por não usar. O dependente químico não pensa. Nós temos que ensinar eles a pensarem. Porque o pensamento atrasa a ação, então inibe o impulso. Você só vai atuar o teu impulso se esse impulso não fizer mal a você ou aos outros, se tiver um critério ético que está sendo respeitado, etc. O dependente químico realmente não pensa. Esse paciente não tinha nenhuma capacidade de esperar. Então ele ia na favela para comprar droga que usava vegetável e ele precisava diluir a cocaína. Com que ele diluía a cocaína? Com a água da sarjeta. Porque não conseguia esperar chegar na sua casa. Imagine que uma pessoa com HIV positivo use a água de uma sarjeta e está praticamente se suicidando. Bom, esse foi o último que morreu da família, matou todo mundo menos ele. Um dia ele estava com tanta fissura que chegou num banheiro público para pegar água da torneira, banheiro público de favela, né? Não deve ser muito limpo. Ele entrou no banheiro, sentiu que alguém ia entrar, ele pegou tudo que ele tinha para diluir a cocaína, entrou no cubículo da privada. Como as pessoas demoraram 2 minutos em sair, ele precisava se injetar naquele momento, ele pegou a água da privada e se injetou. Nós vemos permanentemente gente que usa, às vezes, o sangue do outro. Imaginem vocês a quantidade de doenças que podem ser passadas através de uma injeção compartida. Né? Os usuários de droga injetável, de cocaína injetável, usam, às vezes, o sangue do outro para diluir a cocaína e injetar a outra pessoa. Né? Então, se perde totalmente o critério e se perde totalmente a ligação com a vida. O que está em primeiro lugar é o contato com a droga. E isso assim, define claramente a perda de liberdade, a perda da possibilidade de optar. Né?